Bom, chegamos ao momento mais importante do nosso culto. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia Sagrada no livro de Provérbios de Salomão. Conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Provérbios capítulo 1, versículos 29 a 33, diz assim a palavra do Pai: Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o seu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos orar ao Senhor. Enviamos agora uma palavra de vida para o Dubai, onde estamos com a família do pastor Vanderlan, Neide, sua filha, o seu genro. No Dubai a palavra está chegando via internet, via satélite, e eu quero mandar uma saudação, Salam Aleikum. Deus é bom, Deus te abençoe aí nessas terras do Dubai. Cuidado com o rei do Dubai, ele fez ontem uma inspeção nos órgãos do governo, às 7:30 da manhã, o rei pessoalmente, e descobriu as mesas todas vazias, e ele despediu a diretoria toda do governo. Isso é o rei forte, hein? O rei do Dubai. Mas nós temos um rei que é Jesus Cristo, o rei eterno. Vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus. Digno é o teu nome, Pai, digno de receber a honra, o louvor, o império, a força e a majestade. Digno é Jesus Cristo, a quem nós exaltamos e glorificamos nesta hora, e nos abrimos de forma sensível à palavra de Deus. Nós não vamos tratar de mitos, não vamos tratar de religião, vamos tratar de vida. O Senhor disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fala-nos da tua palavra, revela-nos, Pai, as profundezas do teu coração. Eis-me aqui, Senhor, como pó, mas que neste momento eu possa diminuir ainda mais do que o pó, para que tu cresças neste altar, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, selo do meu apostolado, aqueles que são cartas escritas, geradas por este altar, são família bendita, são família de Deus, são regenerados, são resgatados, foram aproximados por Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Meus filhos em Cristo Jesus, esta é a forma que eu gosto de me dirigir à igreja, meus filhinhos em Cristo Jesus. Eu tenho um maior cuidado na minha vida, e eu vou lhe dizer que este é uma luta diária. Eu tenho um cuidado muito grande em conhecer a vontade de Deus para a minha vida em todas as áreas, seja ela ministerial, pessoal, familiar, emocional. Eu tenho isto como uma luta diária. Eu quero conhecer a vontade de Deus, mas eu não quero apenas conhecer a vontade de Deus, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Por isso é uma busca
e já se vão 40 e poucos anos, é uma busca diária. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E eu queria lhe passar este sentimento logo no início do meu sermão, porque a maioria das pessoas que vivem ou tentam viver o Evangelho não tem esta preocupação de conhecer a vontade de Deus, de questionarem ao seu coração o que você precisa, mas vindo de Deus. Lembra-se o que a Bíblia diz? Que Ele tem o querer e tem o realizar. Ele tem os caminhos perfeitos para a nossa vida. Então, Deus tem um plano para a minha vida pessoal, para a sua vida pessoal, e nós temos que pensar nisto todos os dias. Deus nos criou com um propósito. Nós não estamos aqui por acidente, nós não estamos aqui por um acaso. Foi Deus que nos colocou na terra, e Ele nos colocou na igreja com uma razão, e a razão é de vivermos da forma que Ele quer que vivamos. Nós já viemos do mundo, nós já vivemos o mundo, nós não podemos ter mais nada, nem nenhum sinal deste presente século na nossa vida. Então, nós fomos criados para conhecer a Deus. Imagine você, um ser humano finito, que tem uma carne pecaminosa, que tem um corpo de humilhação, poder falar com Deus, poder ter intimidade com Deus, o Criador, o infalível, o Todo-Poderoso, o sobrenatural, aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, aquele que é o cabeça da igreja, o bom pastor. Paulo disse: Rei de reis, Senhor de senhores. Guarda essas palavras no seu coração. Rei de reis, Senhor de senhores, aquele que é imutável, aquele que é amor, aquele que é bondade, aquele que é misericórdia. Imagine você, nós fomos criados para conhecê-lo. Não é isto maravilhoso? Isto é maravilhoso. Por isso Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Ele conhecia, ele tinha revelação. Não era um mito, não era uma estátua, não era um ídolo, não era uma ideia, não era um aion. Ele disse: eu sei em quem tenho crido. Eu conheço a imutabilidade de Deus, eu conheço o poder de Deus, eu conheço a soberania de Deus. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Lembre-se, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Então este conhecimento, esta intimidade, nós fomos criados para isto. Nós fomos criados para conhecer a Deus. Veja o que diz o Salmo 27. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. O caminho de Deus é aprendido. Ninguém nasce cristão com conhecimento. O conhecimento é adquirido de glória em glória, de mensagem em mensagem, de culto em culto. Pastor, e quanto demora? Quanto tempo leva? A vida toda. E ainda será pouco, a vida toda. Então disse: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Então o salmista disse: ensina-me. Amado, este ministério é um ministério de ensino. Nós não mercadejamos com a sua vida. O apóstolo não faz comércio com o povo de Deus. Quizás eu não uso a fraqueza de alguém para manipulação. Eu sou um ministro, um teólogo reformista, alguém que Deus tem um chamado especial, mas eu continuo sendo um vaso de barro. Um vaso de barro. Mas dentro de mim, dentro de você, que você é um vaso de barro, há uma excelência de um poder. Então o salmista disse: ensina-me, Senhor, mostra-me, revela-me o teu caminho, ensina-me. É muito importante você chegar à igreja sempre com este foco: Senhor, fala-me, que o teu servo ouve. Lembra como é que disse Samuel? Samuel estava sendo criado com o profeta Eli, e uma noite, onde a palavra era rara, já não havia muitas visões,
ele ouviu uma voz, disse: Samuel, Samuel. E Samuel ainda não estava com o ouvido espiritual tinindo, ainda não conhecia a voz de Deus, ainda não conhecia a vontade do Senhor. E ele correu ao quarto do profeta e disse: profeta, você está me chamando? E o profeta Eli, que já havia pouco, disse: não estou lhe chamando. E ele voltou para o quarto. Uma segunda vez veio: Samuel, Samuel. Eli, você está me chamando? Não sou eu. Terceira vez: Samuel, Samuel. Até que finalmente o profeta disse: ouça, quando você ouvir essa voz, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí veio outra vez a voz, e ele disse: fala-me, Senhor, porque eu quero ouvir. Amado, nós estamos aqui com esta mesma intenção: fala-me, Senhor, eu quero ouvir. Mas eu não quero ouvir o que eu quero que seja ouvido, eu quero ouvir o que Deus tem para me falar. O pregador tem esta função de lhe revelar o que Deus quer falar, não é o que nós precisamos apenas de ouvir ou queremos ouvir. Deus sabe, Ele conhece toda a nossa vida, Ele conhece todos os detalhes da tua vida, Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, os teus pensamentos, os teus sentimentos, Ele conhece tudo, até a cor original do teu cabelo. Ele conhece tudo. Então, conhecer a vontade de Deus nos traz paz no meio das lutas da vida, das provações. Todos nós enfrentamos dioturnamente, dia após dia, ora lutas, ora provações, ora adversidades, ora crises, ora as más notícias. Então, quando você conhece a vontade de Deus, você não teme. Aliás, deixe-me voltar a falar desse tema, porque muita gente está aprisionada ao medo. Tem medo de bala perdida, tem medo do problema de tiro, tem medo do problema econômico, Amado, medo é um espírito paralisante. Paulo disse isso: Deus não nos deu espírito de covardia. Covardia, do original grego, é deilia, espírito que paralisa a vida. Amado, você não está na igreja para viver acuado, intimidado, apoucado, amedrontado. Você foi chamado para reinar e Deus quer que você reine. Diga: eu recebo isso para a minha vida. Então, conhecer a vontade de Deus é conhecer algo bom, perfeito e agradável. Não há melhor posição na vida do que conhecer a vontade de Deus. Senhor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então, conhecer a vontade de Deus, você sabe, se eu quero conhecer a vontade de Deus, em primeiro lugar eu tenho que conhecer quem? A Deus. Amado, é muito importante isto. Se eu quero conhecer, Senhor, qual é a tua vontade, eu primeiro tenho que saber quem é Deus. Porque eu não posso viver de uma utopia imaginando Deus como um mito na minha vida. Eu tenho que conhecê-lo por revelação, com olhos iluminados. A igreja tradicional ensina a conhecer Moisés, mas a Bíblia diz que Paulo foi levantado para ensinar o povo de Deus a adorar ao Senhor de forma contrária a Moisés. A Bíblia diz que quando alguém se converte, o véu é retirado. Nós não podemos continuar seguindo Moisés, nós não temos parte com Moisés. A Bíblia diz que quando muda o sacerdócio, muda a lei, implicitamente. Quer dizer, era Moisés e a lei, os sacrifícios, toda essa forma de viver judaizante, agora é a graça de Deus em Jesus. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. A graça e a verdade, para a glória do Senhor. Você sabe que às vezes as pessoas têm receio de conhecer a vontade de Deus. Há muitas pessoas que dizem: não, às vezes o pastor fala coisas no púlpito, parece que alguém lhe contou algum segredo da minha vida. Amado, eu não tenho parte com segredos de ninguém. Deixe-lhe explicar: quem te conhece do alto da cabeça à planta dos pés é o Senhor.
E se você chega à igreja com uma grande necessidade, com uma grande luta, com uma situação de adversidade, Deus te fala durante os cultos, Deus te revela, Ele te ensina. E eu vou lhe dizer uma coisa: Deus nunca pede algo fora da vontade do Senhor. Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos, é luz para agora, a Bíblia diz, para os pés, para o dia a dia, e para o caminho, para a vida, para o amanhã, para o futuro. Tudo Deus revela através da sua palavra. Provérbios 16, 1 a 3 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo número 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3: confia. Amado, confia. Acredita. Você não está num jogo para perder. Você não está aqui nesta terra para ser jogado de um lado para o outro, ou dentro de um túnel escuro, de forma cega, tateando. Você está aqui com olhos espirituais iluminados. Você conhece a herança e a glória de Deus e a herança dos santos. Você conhece a Deus, você é e tem esta bênção na sua vida. Você tem uma honra que, ao conhecer a graça de Deus, você lhe é revelado. Deus se revela a cada um de nós, e Deus se faz presente na nossa vida, e você vê Deus agir em todas as áreas da vida. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Versículo 25: por que eu preciso de conhecer a vontade de Deus? Porque a Bíblia diz que há caminho que parece direito ao homem. Ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Então você tem que ouvir o seu profeta, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que seguir a palavra de Deus, porque para nós, você sabe, há um ditado popular que diz assim: todos os caminhos vão dar a Roma. Isso não é verdade. Todas as religiões são boas. Isso é um absurdo. Falou de Deus, eu estou junto. Não caia nessa. Então, diz que há caminho que parece direito ao homem. Sabe, às vezes você pode ser tentado, alguém que diz: olha, eu conheço uma cartomante, ninguém vai saber de nada. Você está inseguro quanto ao seu futuro, quanto ao seu casamento, quanto ao seu emprego, à sua carreira. Eu tenho uma senhora cartomante, eu conheço um senhor que às escondidas, ele lança um búzio. Há uma mulher que ouve, ela tem contato com mortos. Amado, a vontade de Deus não tem nada a ver com isso. Nem com cartomante, nem com quiromante, nem com búzios, nem com horóscopo. A vontade de Deus está revelada em sua palavra. Então, há caminho que o homem parece direito, parece que dá tudo certo, parece que é vontade de Deus, mas atenção, ele no final tem um caminho de morte. Nós estamos atentos a esta questão profética de conhecermos a vontade de Deus, porque não temos espaço para erro na nossa vida. Não queremos ser motivo de escândalo para a obra do Senhor. Não queremos pregar e sermos desqualificados, conforme disse Paulo. Não andamos aqui dando murros no ar, conforme disse Paulo. Nós estamos aqui numa carreira, numa corrida. Uma carreira, você sabe, é uma maratona. A nossa vida é uma maratona. A minha já vai com 42 anos de pregador, 39 anos de ministério. E o Senhor disse: ainda tem muito, tem que correr muito. E eu estou correndo para receber uma coroa incorruptível, amado. Então eu preciso de viver
dentro da vontade de Deus. Eu tenho alguns pensamentos que eu queria passar ao senhor, à senhora, ao eleito de Deus, a pedra que vive, aqueles que em amor foram chamados para esta obra tão maravilhosa. Primeiro pensamento: tenha uma relação com Deus íntima. Ande com Ele em relação íntima. Cultive uma relação com Deus. Sabe como é que Paulo disse? Paulo disse que nós tínhamos que buscar ao Senhor. Esta palavra buscar a Deus hoje em dia está muito distante da vida espiritual. Você às vezes gasta 2 horas, 3 horas, 4 horas, tem novela, tem isso, tem aquilo na televisão, tem na rádio, e você começa a ser absorvido pelo mundo e não tem tempo de buscar a Deus. Então nós aqui na igreja incentivamos esta busca na palavra, busca na oração, busca no envolvimento com a igreja, busca com compromisso com a obra do Senhor. E quando você tem este tipo de atitude, Deus se revela. Olhe como é que disse o sábio Salomão, é incrível, é sinistro. Provérbios 3, 5 a 6, ele disse: confia no Senhor, mas deixa o coração dividido, deixa o coração um pouquinho lá também, não, confia no Senhor de todo o teu coração. E ele disse mais: não te estribes no teu próprio entendimento. Amado, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Eu não posso dizer: Senhor, eu tenho um plano, abençoa o meu plano. Eu tenho que dizer: Senhor, qual é o teu plano para a minha vida, para que tu possas abençoar? Essa é uma experiência do dia a dia da minha vida. Eu não me ponho a fazer planos e dizer: agora, Senhor, eu quero me casar e tu vais me dar o Joaquinzinho. Se não for o Joaquinzinho, e Deus tem um Manelinho que é melhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ele disse: reconhece-o em todos os teus caminhos, todos, familiar, financeiro, envolva Deus com finanças, envolva Deus com a educação dos seus filhos, envolva Deus com o teu lugar de trabalho, envolva Deus onde você for. Você é uma extensão de Deus. Deus se multiplicou em cada um de nós. Nós temos a imagem e a semelhança do Senhor. Então ele disse: se você o reconhecer em todos os teus caminhos, Ele vai endireitar as tuas veredas. Aquilo que você hoje está vendo como impossível, Deus torna possível. Diga: o Senhor Deus, Jesus Cristo, é o Deus dos impossíveis. Eu sei que há alguém hoje aqui lutando com uma impossibilidade, mas lutando pesado com uma impossibilidade. Ouça, o teu impossível é possível para Deus. Pastor, mas eu tenho uma dívida do tamanho de um bonde. Deus tem a solução, meu amado. Pastor, mas eu fui fazer um exame e eu tenho aqui um diagnóstico. Olha o que está escrito aqui: carcinoma. Carcinoma quer dizer morte. Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades, e por sua chaga já fomos sarados. Eu libero agora uma palavra de cura novamente à igreja. Do alto da cabeça à planta dos pés, seja curado em nome de Jesus. Seja curado. Tenha uma relação com Deus. Ame a palavra. Filho, ame a palavra. Minha filha, estuda a Bíblia. Não fica olhando o relógio quando a que horas acaba o culto, gente? Esse tempo é um tempo tão precioso, amado. Nós temos que pensar desta forma: 1 vez, 2 vezes por semana, 2, 3 horas na igreja, é tão pouco, amado. Aproveite, desfrute. Você está no melhor lugar desta terra. Ande com Deus, estabeleça uma relação com Jesus. Segundo lugar, submeta a sua vontade ao Senhor. Amado, nós precisamos estar comprometidos para ver e ouvir que planos e que vontade Deus tem para a nossa vida.
Durante muito tempo eu dizia isso: Senhor, eu quero fazer isto, então abençoa-me nisto que eu quero fazer. E às vezes não dava certo. Até que um dia o Senhor me disse: inverta a sua posição, pergunte-me o que tu queres que eu faça, fala-me que eu ouço. Aí, se eu estiver dentro da vontade de Deus, é bom, é perfeito e é agradável, não tem erro. Então Paulo explica isso em Romanos 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O único sacrifício que Deus recebe é este. Não pense você que se você ficar no cimo do monte uma noite inteira, não comer uma semana, bater no corpo, se autoflagelar, Deus não recebe nada disso. Você sabe que Ele se fez sacrifício para que você não tivesse que fazer sacrifícios? Ele se fez maldição para que você não tenha que viver vida maldita. O castigo que estava sobre nós passou para Ele. E diz que Ele encravou na cruz do Calvário o teu pecado, o meu pecado, passado, presente e futuro. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, isto é a vida que nós temos de chamado, apresentar o corpo como sacrifício, o nosso culto. Depois ele diz no versículo 2: não vos conformeis com este século. Não aceite, estou lhe falando como seu pai espiritual, não aceite nenhuma proposta deste século. Este século é enganador, a sociedade é corrupta, nós temos que ser luzeiros desta sociedade. Então, não aceite, não titubeie achando que a igreja tem que aceitar um novo gênero sexual. Amado, não existe um outro gênero sexual. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus fez o macho, Deus fez a fêmea. E Ele disse: procriai-vos, multiplicai-vos. 2 homens não podem se multiplicar, 2 mulheres não podem se multiplicar. Se Adão e Eva tivessem dificuldades com a sua identidade de gênero, nós não estaríamos hoje aqui. Então não permita absolutamente nada do mundo, não te conforme. O mundo tem um padrão, o mundo tem uma forma de falar, o mundo tem uma forma de viver. Ele se dá bem com a concupiscência dos olhos, nós não nos damos bem. Não vos conformeis com este século. Agora vem Paulo e diz: mas pela renovação da vossa mente. Aqui é que começa a nossa vida. Eu sou o que eu imagino em minha alma. Quem você se imagina? Você é feliz por ser um cristão? Você se sente realizado estando na igreja? Porque uma pessoa que acumula frustrações após frustrações, ela acaba por adoecer. Quem não é feliz na obra de Deus acaba por ser um doente. Começa a ter dor, começa a ter enxaqueca, começa a não dormir, começa a se sentir em síndrome de pânico. Eu sei que há alguém aqui que tem síndrome de pânico. Ouça, você agora foi liberto neste instante em nome de Jesus Cristo. Não se acovarde. Você tem a vida toda para viver. Isso tudo que você está sentindo de dor, dói osso, dói cabeça, tem enxaqueca, não durmo, isso é um estado de infelicidade. Você não sabe que o homem é o que ele imagina em sua alma? O que imagina em sua alma. Então eu não posso aceitar nenhuma perversão do presente século, e eu tenho que ter a minha mente renovada. E como é que eu renovo a minha mente? Colocando na minha mente a palavra de Deus, porque a minha mente é um campo de batalha. Eu também penso às vezes negativamente. Eu já lhe falei aqui, tem dias que eu digo assim: pô, eu não vou à igreja.
E o Espírito me diz: mas você é o pastor da igreja? Como é que você não vai à igreja? Você é pastor lá há 39 anos. Então, eu também tenho um campo de batalha na minha mente, mas diariamente ela é renovada com a palavra. Está na Bíblia, eu creio. Está na Bíblia, eu creio. Então disse: pela renovação da vossa mente você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, isto é maravilhoso. Você viver dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vive feliz. Você não é mais levado por esse sistema que induz ao erro. Você é um vencedor. Você vive por cabeça, não vive por cauda. Você está por cima, não está por baixo. Então, ande com Deus, tenha uma relação com Deus, submeta a sua vontade ao Senhor. Terceiro, obedeça ao que você sabe que é vontade de Deus. Deixe-me explicar uma coisa. Todos nós, consciente ou inconscientemente, sabemos o que é bom e o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. E você sabe que 95% da vontade de Deus já está aqui revelada. Já está na palavra. Deus é muito claro em tantos aspectos que são os seus planos. Por exemplo, casamento. Deus disse: não há comunhão entre luz e trevas. Então não case com trevas. Não pense você que: mas eu conheci um rapaz que não é crente, a avó dele é a vovó Cabinda e não sei o quê. Gente boa, tem Jesus? Não, então está em trevas. Se está em trevas, não serve para andar comigo, porque trevas não se mistura com luz. A esposa deve ser submissa, o marido deve amar a família e a igreja, a esposa e a família como Jesus ama a igreja. Está claro. Como é que um casal pode ser feliz? O casal pode ser feliz quando a mulher é submissa e o homem ama. Como é que se educam os filhos? A palavra é muito clara. Você disciplina uma criança, quando ele chega velho, não se desvia. Como é que eu devo ser um negociante? Não tenha 2 pesos e 2 medidas. Então, em todas as áreas da vida, não te associes ao ímpio, não faça sociedade com quem não tem temor de Deus. A Bíblia é esclarecedora em 95% dos aspectos da vida, já está aqui tudo escrito. Se você não obedece ao que está escrito, você não está dentro dos planos de Deus. Então, obedecer é o primeiro passo que nós damos quando nos submetemos a Deus. Você sabe o que Samuel diz? Há uma palavra de Samuel muito importante. 1 de Samuel 15, 22 diz: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Não adianta você desobedecer e depois querer jejuar uma semana para pagar o preço do erro. Disse: o grande prazer que Deus tem não é um sacrifício humano, porque Ele não recebe sacrifícios humanos. O grande prazer é quando alguém obedece a palavra. E a Bíblia diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, às vezes a pessoa não obedece e depois quer pagar a desobediência com um sacrifício. Deus não aceita, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Quarto lugar, busque intensamente dentro da sua igreja conselhos de Deus. Você sabe, as nossas mensagens são mensagens que provocam isto, desejo de conhecer Deus. Eu dou graças a Deus todos os dias, porque o foco que Deus criou para o meu ministério é de revelar a verdade, para que a verdade liberte, e depois que as pessoas sejam motivadas, encorajadas a viver algo sobrenatural, com intrepidez, com ousadia. E você sabe, é muito importante quando a pessoa busca conselhos do altar. O que Deus hoje falou por intermédio do meu profeta?
ele falou de perdão. Eu vou procurar alguma área da minha vida para perdoar se tiver um obstáculo. Há 3 domingos atrás, ou 4 domingos, eu falei sobre perdão. E estava uma senhora aqui, e eu estava falando sobre perdão, e ela estava com uma dificuldade, não falava com o pai há muitos anos. E o Espírito disse: quando acabar agora o culto, saia correndo e vá se reconciliar com o seu pai. Ela acabou o culto, foi procurar o pai que morava na Baixada, já não falava com o pai há muitos anos, brigados, briga de família, mãe, coisa braba e horrível, briga de família. E ela chegou lá e disse: pai, perdoa-me, eu errei, perdão. Na segunda-feira o pai morreu. Olha como esta pessoa ficaria se não tivesse perdoado. Morreria junto com o pai. Não é verdade? O perdão liberou o pai e liberou a filha. Por isso que Provérbios 11:14 disse: não havendo uma sábia direção, cai o povo. Olha a preocupação do apóstolo de querer viver sempre dentro dos padrões de Deus. Porque se não houver uma sábia, se a igreja não tem uma sábia direção, se o altar não é sábio para ensinar os sábios a serem mais sábios, diz que o povo cai. Estão aí fora mais de 15 milhões de cristãos desviados, porque não houve uma sábia direção. O povo cai. Agora vem a chave desta vitória: mas na multidão dos conselheiros há o quê? Segurança. Eu quero que você diga: não, eu tenho uma igreja que me dá segurança. Eu tenho uma igreja que me ensina a viver o evangelho. Eu tenho uma igreja que me ensina a amar, a perdoar, a servir, a ter compromisso, a obedecer a palavra, a não negar a palavra. Então, amado, nós temos conselheiros na igreja. Nós temos pessoas muito experientes, bispos, pastores, para você às vezes tem uma decisão a tomar, amado. Não tome decisões sozinho na vida. Não tome para depois voltar atrás e errar. Procure conhecer a boa, perfeita vontade de Deus, agradável. Tem dúvida? Não faça. Dúvida é do maligno. Mas eu quero ter a certeza. Procure um bispo da igreja, procure um conselheiro. Há uma placa que diz: posso lhe ajudar? Habitue-se a ter esse envolvimento com os bons conselhos, porque onde há bons conselheiros há segurança. Quinto lugar, pense como é que Deus te conectou a Ele. Deus nos criou a cada um de nós para algo específico. Deus tem propósitos na nossa vida. E Pedro ensina isto à igreja. 1 de Pedro 4,10, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você viu os dons do canto esta manhã? Isto é um dom de Deus. Ninguém tem uma voz por um acaso. Isto é um dom de Deus. Aqui nós temos dons e talentos para a medicina, para a engenharia, para a arquitetura. Aqui nós temos dons para a maternidade, para a paternidade, que temos dons extraordinários na igreja. Então ele disse: olha, sirva uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então cada um de nós tem um talento. No próximo domingo nós vamos ter a cantata. Aqui vamos ter os cantores, os que dançam, o teatro, os corais, o street dance, os músicos. Isto é servir conforme o dom que recebeu. Isto, amado, é muito interessante. Como é que Deus nos conectou à igreja? Deus me conectou para eu ser um pastor. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu não tenho nenhuma outra alternativa na vida. Eu sigo o grande conselho de Alexandre o Grande, o conquistador romano, que quando enviava as suas tropas para conquistar outro país, ele dava uma ordem: queime os barcos e destrua as pontes, para não voltar atrás.
Então eu teria muitas alternativas de vida, mas eu não quero nenhuma delas, não quero sequer saber se existem. Eu não tenho nenhuma ponte, eu não tenho plano B, eu não tenho alternativas. Eu fui escolhido, você foi escolhido, você foi chamado, você está aqui por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Então, sirva conforme o dom que recebeu. Efésios 3, 8 a 11 diz: a mim o menor de todos os... Você sabe por que Paulo, várias vezes, ele diz: eu vim fora do tempo, como se ele dissesse: olha, eu sou como um aborto dentro da igreja, eu, o menor de todos os santos. Você sabe que Paulo passava por um problema muito grande, Sérgio, porque ele perseguia a igreja e consentiu na morte de Estevão. E ele às vezes não se perdoava por isso. Ele diz: eu sou o menor de todos, mas a mim me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho que não tem nada a ver com judaísmo. Pregar aos gentios. Quem são os gentios? Quem não tem sangue de Israel, quem não é israelita por natureza. Então ele diz: foi-me dado a pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Qual é este evangelho? A graça de Deus. Versículo número 9: manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, olha a função, por isso é que Deus nos conectou à igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados, das potestades nos lugares celestiais. Versículo 11: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Deus nos conectou à igreja com uma missão. Você ouve e reproduz, você ouve e passa a palavra adiante, você ouve e dá testemunho de Jesus, você ouve e passa aos seus filhos, você ouve e passa ao seu lugar de trabalho, porque é muito importante. Nós sabemos que através da igreja, e igreja não são paredes, igreja não são paredes, paredes são o templo, são o santuário. Quando nós sairmos daqui a pouco daqui, isto vai ficar vazio, Deus não está aqui esperando ninguém. Mas quando dois chegam e dizem: estou aqui em nome de Jesus, Ele se faz presente. Então, cada um de nós tem uma missão, e para isso nós fomos criados. Cada um tem talentos, tem dons. Por favor, não enterre os seus talentos. Paulo diz isso em Efésios 2,10, ele disse: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, para viver essa vida de boas obras, Paulo falou de uma doutrina. Ele disse em 1 Timóteo 1,3: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei, Timóteo, que permanecesses em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. A igreja de Jesus tem que ser ensinada com a doutrina da graça de Deus. Paulo disse isto: a mim me foi dado o evangelho da incircuncisão para os gentios, e a Pedro o evangelho da circuncisão para os judeus. A igreja não pode ser alimentada com outra doutrina. Aliás, Paulo disse isso aos Gálatas. Eu gosto muito dessa expressão. Ele disse: Gálatas, se vier um de nós, você já conhece o versículo, ou um anjo, olha, Paulo está dizendo, ou um apóstolo, ou até um anjo, e se ele vos pregar um evangelho que vá além do que temos pregado, a graça de Deus, seja anátema, maldito. Você sabe, eu já lhe expliquei o que é maldição. Maldição é distância de Deus, separado de Deus, é doença e é pobreza. Se vier um anjo, ou um de nós, que prega o evangelho além deste, seja anátema. Então, em 1 Timóteo 1, 5, 7 diz, 1 Timóteo 1, 5, 7, página 2 do meu esboço, temos, bispo. Aí,
Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Olha o que é a graça de Deus. A graça de Deus dá uma consciência boa. O judaísmo dá uma consciência de pecado. Você às vezes vê um pregador falando à igreja que foi comprada pelo sangue, lavada no sangue. Oh, pecador! A igreja não é constituída de pecadores. O pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então a igreja não é pecadora. A igreja é uma noiva sem manchas, sem rugas e sem defeitos. É uma noiva perfeita. Jesus disse: a minha amada. Uma fé sem hipocrisia. Versículo 6 disse: desviando algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Se você se desvia dos ensinamentos da doutrina correta, a pessoa fica perdida em loucuras, loquacidade frívola. Versículo número 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então Paulo está reclamando através de Timóteo, dizendo: Timóteo, não deixe ensinar outra doutrina, porque as pessoas que andam noutra doutrina, elas se perdem, elas ficam loucas, elas se desviam e depois são fruto daqueles que pensam que são mestres da lei, mas não sabem nem o que dizem nem o que fazem. Durante muitos anos eu fui da igreja da lei. Estou lhe falando de uma causa que eu vivi. A lei é um ministério de condenação e morte. Paulo disse a Pedro: Pedro, você é um judeu e vive como gentio e obrigas os gentios a viverem como judeus? Você não sabe que pela lei ninguém é justificado? E Pedro ficou absorto. Mas, meu Deus! E ele disse: olha, quem vive debaixo das obras da lei está debaixo de... Olha, outra vez esta palavra. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Quer dizer que a lei escraviza. Eu não quero cristãos no meu ministério escravos de nada nem de ninguém. Nós somos livres. Conhecemos a verdade nos libertou. Não temos amarras, não temos nós na cabeça, temos um coração circuncidado pela palavra, conhecemos a doutrina sã, e quem não conhece a doutrina sã, em 1 Timóteo 6,3 diz isso: se alguém ensina outra doutrina, que não é a sã, a verdadeira, e se não concordar com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer que existem sãs palavras e palavras que não são sãs. O que é são? Palavra sã é a palavra da graça de Deus para os gentios. A lei não é uma palavra sã, ela condena e mata. Então, se alguém não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, segundo a graça, segundo a Eusébia, do original, versículo número 4, ai meu Deus, ouça, não sou eu que estou dizendo isso, não me escreva depois aí no Facebook dizendo que eu sou presunçoso e vaidoso. Quem ensina outra doutrina é enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, onde nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por causa de homens cuja mente é pervertida e são privados da verdade, supondo que a graça de Deus, a piedade, é fonte de lucro. É por isso que você vê as pessoas da lei discutirem: não, dízimo não é da graça, dízimo é do tempo de Moisés. Você sabe que dízimo não foi criado por Moisés, dízimo é de Deus. O primeiro dizimista se chamou Abraão, diz que pegou todos os despojos, tirou a 10ª parte e entregou a Melquisedeque. E Melquisedeque celebrou uma ceia com pão e vinho, e diz que de tudo lhe deu Abraão os dízimos. Então, dízimo é uma arma, dízimo é uma marca sagrada na nossa vida. Essa palavra 10, dízimo, é sagrado. Não é 9, não são 11, são 10. Isso é sagrado, é uma forma sagrada de Deus de fazer com que o teu dinheiro se multiplique e seja abençoado. 6º lugar, ouça o Espírito do Senhor.
Amado, temos 5 minutos para terminar. Você sabe que quando uma pessoa ora, ela ouve Deus falar e habitue-se: Senhor, qual é o próximo passo da minha carreira? O que é que tu tens para mim no ministério? Qual é o próximo passo da minha família? E no meu casamento? E na educação dos filhos? E nas finanças? Você sabe que na hora da oração, Deus flui com ideias, com insights e com informações. Por isso é que Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem. O cabrito não ouve. O lobo detesta. Você sabe quantas vezes eu estou aqui pregando, uma pessoa se levanta aí, vai ali na porta, bate com os pés e vai embora. Porque lobo. A ovelha não, a ovelha ouve e recebe. Vós não credes porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, amado, ouça a voz do Espírito Santo. 7º lugar, ouça o seu coração. Você sabe, Salmo 37, 4 e 5 diz assim: agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ouça o seu coração. Você sabe, Deus coloca desejos no nosso coração. Deus coloca sonhos. Você tem que acreditar que eles se realizarão. Ouça o teu coração. Para um pouco. Fique recolhido lá no teu quarto, na tua sala, no fundo do quintal, à beira do rio, da praia, e diga: Deus, fala-me. Quando você chegar ao culto, diga: Deus, fala-me. Não vim aqui somente para servir ao ministério, eu estou aqui para ouvir Deus, para entender o coração de Deus. Ouça o seu coração. 8º lugar, olhe circunstâncias. Porque, amado, Deus mostra seus planos através de circunstâncias, caminhos, situações. Às vezes Ele abre portas, às vezes Ele fecha portas. Uma porta fechada significa que é para não fazer. Uma porta aberta significa que é para fazer. Se Deus tirou alguém da tua vida, não vá lá buscar, foi Deus que tirou. Você sabe, às vezes uma pessoa, Deus tirou, graças a Deus. E depois a pessoa, não, mas eu tenho que ir lá buscar. Não, se foi Deus que tirou, não busque. Então nós entendemos que Deus fala por circunstâncias. E eu queria terminar isto exatamente sobre este aspecto. Já tocamos aqui uma vez ou outra, mas eu preciso hoje de encerrar este pensamento. Em Atos dos Apóstolos 16, 6 a 10. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Espera aí, pastor, agora o senhor dê mais um minuto, por favor. Então, não é o desejo que Deus tem que nós preguemos a palavra ao hospital, ao presídio, na rua, dentro do elevador. Essa foi uma bênção de Deus. O elevador estraga 1h20, porque Deus tinha uma alma que amava tanto. Então, eles queriam ir pregar e o Espírito Santo disse: não, você não vai pregar na região frígio-gálata. Foram impedidos pelo Espírito. Amado, quando Deus fecha a porta, não procura outra alternativa. Deus fechou. Ele sabe qual é o problema que está depois dessa porta, você não sabe. Então diz que iam para a região frígio-gálata, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito de Jesus não permitiu, o Espírito Santo não permitiu. Amado, porta que Deus fecha, não procura abrir, não bata mais, não dê pontapé na porta. Se Ele fechou, é porque Ele tem razão para fechar. Se Deus tirou algo da tua vida, não volte atrás para buscar. Você sabe que isto é um costume da nossa cultura.
O indivíduo namorou com fulano de tal, com fulano de tal, deu um monte de briga, cabeçada, quebra-dente, não sei o que, acabaram. Aí a pessoa vai, encontra outra pessoa e casa é feliz. Depois a pessoa morre por uma situação, ela diz, quem sabe se era aquele, e vou lá porque no Facebook falou que o meu ex-namorado, 42 anos depois, eu já levei uma cabeçada, já me quebrou os dentes, mas quem sabe se é este o meu amor? Quem sabe se é este que eu vou beijar na boca? Meu Deus, se Deus tirou há 42 anos, não busque. Deus já fechou a porta. A Bíblia diz que quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus fecha, ninguém abre. Então ele diz que, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora você vê, Deus tinha fechado duas portas. E agora Deus abre uma porta. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para que imediatamente Deus abriu a porta, imediatamente eu obedeci à vontade dele. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar aonde? Na Macedônia. Então eu queria terminar dizendo, quando Deus fecha, é vontade dele, porta fechada, não abre. Quando Deus abre, é para fazer. Fechou em Mísia, fechou na outra cidade, mas tem uma que é a Macedônia, é para lá. E disse que Paulo, quando recebeu aquela visão, aquela revelação, disse, imediatamente concluímos que esta era a porta aberta por Deus. Então Deus tem uma porta aberta, e se eventualmente Ele fecha, olha, eu queria terminar dizendo, eu dou graças a Deus pelas portas que Ele fechou na minha vida. Graças a Deus, amado. Se Deus tem aberto tudo o que eu pedi para abrir, amado, seria uma desgraça. Eu dou graças a Deus pelas portas que Ele fechou, mas mais graças a Deus pelas que Ele abriu. Estas foram boas, perfeitas e agradáveis. Boas, perfeitas e agradáveis. Curva a sua cabeça, por favor. Pai amado e bendito, é bom estarmos no centro da Tua vontade. É bom termos o que é bom, perfeito e agradável. É bom entendermos quando Deus abre, quando Deus fecha. É bom entendermos os seus propósitos, a sua vontade. É bom viver submetido à tua vontade. É bom esperar no Senhor. É bom querer a vontade dos lábios do Senhor. Evitar os caminhos de morte. É bom, Senhor. Por isso, Tu falaste esta manhã, a semente foi semeada e já está germinando. Já há pessoas tomando atitudes. Já entenderam que era para Macedônia, não era para Mísia. Já conhecem, já têm a certeza do próximo passo da sua vida. Deus já falou da próxima decisão. Deus já se revelou. Em nome de Jesus. Isto nos conforta, Pai. Isto nos dá segurança. Isso nos dá paz. Porque nós confiamos inteiramente na vontade do Senhor. E o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. A bispa vai dar a bênção final. Os que puderem ficar mais um minuto, cantamos um corinho. Quem precisar de voltar para casa, por gentileza.
Glória a Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por este domingo abençoado, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta manhã gloriosa, Senhor. Nós te louvamos, Pai. E agora, Senhor, pedimos que Tu dê ordens aos Teus anjos que nos levem em paz. Guarde-nos, Senhor, por todos os nossos caminhos, Senhor. Protege-nos, livra-nos do mal, Senhor. E queremos, Senhor, nesta hora, por confiarmos que Tu tens o melhor para nós, pedir que nesta semana, Senhor, Tu abra portas que estavam fechadas, Pai. Que essas portas se abram sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja. E nós entraremos imediatamente por elas. Senhor, saímos daqui abençoados, felizes e gratos a Ti por esta graça maravilhosa. Saia daqui, amado, feliz, porque nesta semana Deus vai abrir portas e portas diante de Ti. Graça e paz. Uma semana de vitórias em nome de Jesus.